Pois é, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Dia de decisão de Champions League, vários amigos meus lá para acompanhar, né? O Pedro Barreto, canal Connect Fla tá por lá, o Nando da Outsider Tours, inclusive no chat fixado, a gente coloca aqui o link da Outsider no comentário fixado também para você garantir presença na final da Libertadores em Guayaquil e nos jogos do Flamengo. Esse jogo aí do Flamengo contra o Tolima que tem uma logística complicada, né? A gente ontem fez a transmissão do sorteio e falamos aqui, inclusive, eu brincando, né? Dizendo que pegamos o Tolima, mas a gente estava fazendo uma menção a 2019, quando eu falei que pegamos o Emelec. E eu deixo claro, o Flamengo nesse momento que está com um time fortíssimo, né? É um momento que não tem como a gente ter muita confiança nesse time do Flamengo. Mas que o Flamengo tem uma chave complicada, enquanto que o próprio dirigente, o Marcos Braz, a gente vai trazer as aspas dele aqui, ele fala sobre essa questão do chaveamento. E a gente chega aqui com notícias também boas com relação a reforços, né, para o Flamengo. A gente também vai estar trazendo aqui as informações para vocês do jogo, né, entre Liverpool e Real Madrid. Jogo às 16 horas de Brasília, no Stade de France, em Saint-Denis, na França. A gente sabe que a transmissão é do SBT, né, vai passar no SBT, TNT e HBO Max, tá? A gente tem aí os prováveis times com Alisson, né, do Liverpool, né? Alisson, o time do Liverpool, do Jürgen Klopp, Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson, Fabinho, Henderson e Thiago Alcântara, Salah, Mané e Luiz Dias. Esse é o time aí, o provável time do Liverpool. Provável time do Real Madrid, Courtois, Carvajal, Éder Militão, Alaba, o Nacho, pode ser o Nacho também, e Mendy, Casimiro, Modric e Kroos, Valverde, ou Rodrigo, Benzema e Vini Júnior. Esse é o motivo que eu estou falando aqui desse jogo. Qual o rubro-negro que hoje não vai torcer pelo Vini Júnior? Qual o torcedor do Flamengo que hoje não vai estar totalmente ligado na maior reviravolta da história do futebol, na maior história de vitória da história do futebol? Cara, o Vinícius Júnior sai do Flamengo contestado, um monte de torcedor de comentarista, de jornalista falando que ele não ia brilhar, que ele não ia nem jogar no Real Madrid. E tá aí, ó, brilhando no Real Madrid, na seleção brasileira e tendo a chance hoje de conquistar a Champions League. Eu vi alguns torcedores do Flamengo torcendo para o Liverpool ganhar, porque é sinal que o Flamengo chega de novo e tem chance novamente de enfrentar o Liverpool em mais um tirateima. Toda vez que o Liverpool chega, né, no Mundial, o torcedor do Flamengo fica meio assim, ó, dessa vez vai. Porque aconteceu em 2019, a gente acabou, né, não ganhando, né, na prorrogação, mas os torcedores do Flamengo aí, eu vi muitos torcendo pela questão do Vinícius Júnior, que é o meu caso, eu vou torcer pelo Vini Júnior, né? Mas muitos querendo aí que o Liverpool chegue para o Flamengo também chegar num eventual Mundial. Eu vou trazer para vocês aqui logo uma informação de mercado da bola, que o Bola VIP trouxe aí, ó, substituto ideal de Michael. O Flamengo recebeu a informação que o atacante fica disponível no mercado e torcida pede aí a contratação do Everton Cebolinha, tá? Então, Everton Cebolinha voltando aí a pauta no Flamengo, né? Lembrando que as janelas estão para começar daqui a pouco, já estamos chegando no meio do ano, né? E o presidente Rodolfo Landim, que está, né, na França, pode aí aproveitar também para resolver questão aí de Thiago Mendes, né? Muita gente falando com relação ao Thiago Mendes, a gente vem trazendo já há um ano, né, esse interesse do Flamengo no Thiago Mendes, mas a gente tem também a diretoria do Flamengo, segundo o Bola VIP, podendo ter uma nova chance aí, né, com o Everton Cebolinha. No início da temporada, o Flamengo tentou a contratação do Cebolinha, né, ele agora entrou na lista de jogadores negociáveis do Benfica de Portugal.
O atacante é um desejo antigo, como a gente falou, do Flamengo, e com essa novidade, a diretoria do clube acredita na possibilidade de fechar o negócio, segundo aí o Bola VIP. O clube português pagou ao Grêmio 20 milhões de euros, a gente já tinha trazido isso para vocês também, que pagaram muito caro, né, pela contratação aí do jogador. A notícia, na verdade, nem saiu no Bola VIP, saiu na ESPN, né, e na Bola de Portugal. Né, alvo do Flamengo no início do ano, Everton Cebolinha está na lista de jogadores negociáveis do Benfica. Ele deve ser vendido na próxima janela de transferências, ou seja, se o Flamengo tiver interesse, né, ainda mais recebendo uma grana do Gerson, aí, da meta do Gerson e outras possibilidades, o Flamengo pode estar, inclusive, tem uma grana boa entrando também, né, do Paulo Guerreiro, né? O Flamengo pode pegar isso tudo aí, né? Tem a situação do Paulo Guerreiro, que vai ter que pagar 1,8 milhão ao Flamengo, né? Eu vou explicar aqui para vocês, ó. O Paulo Guerreiro, né? O Flamengo teve uma vitória importante aí na Justiça. Ele está desempregado atualmente, né? E está correndo o risco de pagar 1,8 milhão ao Flamengo por ter sido aí negligente ao ingerir um chá proibido, tendo contribuído para macular a imagem do clube no episódio ocorrido em meados de 2018. Né? Desde aquela época, o Flamengo vem tentando na Justiça conseguir uma indenização justamente por esse rumoroso caso de doping que foi protagonizado pelo Paulo Guerreiro. A questão, gente, também é a seguinte: logo depois disso tudo ele sai do Flamengo, né? E o Flamengo tinha gasto muito dinheiro com o Paulo Guerreiro. Então, são situações aí que o Flamengo busca uma indenização. Ainda falando eu estou falando da grana que o Flamengo pode ter para contratar o Everton Cebolinha. Então ele entra como um dos jogadores negociáveis do Benfica, né? E o Flamengo pode aproveitar essa oportunidade para voltar, né, a carga no Everton Cebolinha. A gente tem aqui também o Flamengo prevendo um desgaste, né, e podendo planejar a viagem por ar e terra para pegar o Tolima, tá? Após estudos, aí, a logística do clube já tem em mente que o principal roteiro: 5 horas de voo fretado até Bogotá e mais 4 horas e meia de trajeto terrestre até a cidade da partida, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital colombiana, né? Então, olha só, a preferência é a logística citada assim, né? Mas o Flamengo mantém no radar a possibilidade de fazer um trajeto Bogotá-Ibagué de avião, né? A delegação rubro-negra prevê no máximo 10 horas de viagem até o destino final. A logística está sendo analisada para diminuir o cansaço dos atletas durante o trajeto. É complicado, né, cara? Tem aspas aqui, inclusive, do Bruno Spindel, né, o diretor executivo do Flamengo, falando sobre essa questão aí da logística, né, que vai ser muito complicada. Ele fala o seguinte: o mais complicado é o Tolima, né, o adversário. Ele tinha comentado: o mais complicado é o Tolima, a logística complicadíssima. São quase 5 horas de voo e mais quase 5 horas de ônibus. Isso desgasta muito todos, não só os atletas, mas o staff. Não só nesse jogo, mas a temporada é duríssima. Se não me engano, o Flamengo viajou já 50 horas dentro de 4 semanas. Ele falando aqui das viagens que o Flamengo tem, da sequência difícil, né, do Flamengo. E aí tem o seguinte, ó, ele fala aqui mais: então é algo que afeta o desempenho, afeta a recuperação. Não, mas ele não é desculpa também, né, Bruno? O Flamengo tem que passar pelo obstáculo e fazer todo o esforço possível para chegar em mais uma final de Libertadores. A gente também não pode usar como desculpa, né, o fato da logística, né? O Marcos Braz falou à Flá TV e falou também com o Renan Moura. Ao jornalista Renan Moura da Rádio Globo, ele falou o seguinte: é muito ruim pegar o Flamengo também. Eu posso dizer isso com certeza absoluta. É pedreira pegar o Flamengo. Eu acho que esse chaveamento não foi tão ruim. Se você for analisar o lado esquerdo ali, Palmeiras e Atlético, se passarem, já vão se enfrentar. Então eu acho que foi equilibrado. Não teve um time que pegou um lado mais tranquilo, não. Pode estar nas oitavas pegando um adversário mais tranquilo, mas isso se dificulta na fase subsequente. É o que eu acho dos dois times, Palmeiras e Atlético, se enfrentando nas quartas. Eu acho que é uma pedreira.
foi muito equilibrado e quem pegou uma moleza agora pegou uma dificuldade grande na subsequência. Então eu acho que não tá ruim de tudo não. Vambora, né? Foi o que declarou aí o Marcos Braz, que também falou à Flá TV, falando o seguinte: pela logística, é a pior possível dessa segunda fase. Agora, com relação à parte técnica, com certeza não é a maior pedreira. Ele falando que não é uma grande pedreira pegar o Tolima pela parte técnica. É um time perigoso que vem se acostumando a jogar nessa competição. Agora, a gente não pode pensar nisso como desculpa, nem pensar nisso. É se preparar. Vamos analisar aqui qual é a melhor forma para a gente chegar lá e fazer os treinamentos adequados, né? Então essa é a preocupação toda da logística. O Marcos Braz falando que o Tolima não é uma grande pedreira e o mais difícil é a questão da logística, né? O Flamengo que no domingo vai precisar aí, quebrar alguns tabus para conseguir somar esses 3 pontos. Apesar do Fluminense ter sido eliminado na Libertadores e na Copa Sul-Americana, o Fluminense está invicto desde que o Fernando Diniz voltou a comandar a equipe, né? Já são aí, em 7 jogos, ele venceu 5 partidas, empatou 2, além de ter marcado 18 gols e ter sofrido apenas 4, né? Mas também tem 10 nesse jogo aí contra o Petroleiro, né? O Flamengo quebraria um jejum de 5 jogos sem vencer o Fluminense também, né? E também tiraria a invencibilidade do time das Laranjeiras. Então, é o Flamengo que pode ter aí o retorno, né, do Arrascaeta, né? E também a gente sabe que é importante aí também, a gente pode ter o retorno do Vitinho, o Arrascaeta, que joga esse jogo e depois amanhã já parte, na segunda-feira no caso, joga amanhã e na segunda-feira já parte para se apresentar a seleção do Uruguai. Mas se o Arrasca é dúvida por não ter participado de alguns treinos nessa semana, o Diego Alves já foi a campo e pode reaparecer no Flamengo, né? O goleiro que está há muito tempo aí sem ser relacionado, sem participar de um jogo, pode voltar a ser opção. Ele foi treinar no campo, que é muito importante para o Flamengo nesse momento, que tem, vocês estão vendo aí também o Matheus França treinando no campo, né, fazendo uma fisioterapia, ele que teve aquela cirurgia, mas a volta do Diego Alves é muito importante para o Flamengo nesse momento aí de muita pressão em cima do Hugo Souza, né? E a gente sabe que até mesmo o técnico Paulo Souza cogita aí já que o Hugo Souza possa ser barrado e o Flamengo entre em campo contra o Fluminense com o Matheus Cunha. Então, a possibilidade do Diego Alves voltar nesse jogo contra o Fluminense é remota e o Matheus Cunha tem chance sim de vir titular contra o Fluminense, barrando aí o Hugo Souza. A 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro marcará o encontro entre Flamengo e Santos e a pretensão do time alvinegro, dono do mando de campo, é mandar o jogo para a Arena Barueri. A princípio, a partida aconteceria na Vila Belmiro no dia 2 de julho, às 19 horas, mas o clube já entregou o pedido de transferência de mando para a CBF. Como recentemente o Santos realizou um duelo contra o Ceará pela 7ª rodada em Barueri e o retorno financeiro foi exponencial, o presidente Andrés Rueda pretende repetir o mesmo no confronto contra o Flamengo. Então, Flamengo e Santos podendo ser aí, né, na Arena Barueri. Lembrando que a gente já tinha ontem à noite mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo entre Flamengo e Fluminense. Olha só, para a gente passar para vocês a lista de pendurados do Flamengo aí para esse jogo contra o Fluminense: Bruno Henrique, Gabigol, João Gomes, Marinho e Pablo, né? A gente também... É impressionante, cara, porque são muitos jogadores. O Flamengo que já vai ter aí o desfalque do Arrascaeta, né? Tem que então ficar ligado para a sequência aí do Brasileirão. Passar para vocês aqui também, com relação à questão do... que eu tinha separado aqui, pegar aqui, peraí, vamos lá, né? A questão do Gabigol, né? Que o Gabigol, ele tem... ele enfrentou o Fluminense já, uma arma do Flamengo, né, contra o Fluminense é o Gabigol, não há dúvida. Ele enfrentou o Fluminense já 15 vezes e marcou 8 gols. Tá? Então o Gabigol costuma ir muito bem, né, contra o Fluminense. E aí a gente sabe que, mesmo quando ele não foi bem contra o Fluminense, ele conseguiu fazer os seus gols. Então a chance do Flamengo
ter um gol do Gabigol nesse jogo de domingo é enorme, né? Ele costuma ir bem contra o Fluminense, o jogo aí das 18 horas desse domingo, que ainda tem alguns setores disponíveis, lembrando que o setor norte do Flamengo já está esgotado. Falar aí também sobre esse Fla-Flu, que pode ser aí o último clássico de Andreas Pereira, né? O Andreas Pereira pode estar disputando seu último clássico pelo Flamengo, ele que ainda tem o seu futuro indefinido. O Flamengo ainda não comunicou, a diretoria não comunicou o Andreas se ele fica ou se sai. E é mais uma questão aí, por exemplo, o fato do João Gomes estar muito bem, o fato do Flamengo ter aí Thiago Maia, William Arão, né, o Flamengo ter muitos jogadores ali no meio de campo, e a questão do Andreas Pereira ter essa sina, essa marca, né, que ele ficou com a torcida do Flamengo, a questão de que ele não deve continuar no clube abre uma brecha também para o Flamengo utilizar o dinheiro em outra contratação. Contratar o Thiago Mendes, né, que o Flamengo pode fazer uma proposta pelo Thiago junto ao Lyon, né? O problema lá é a questão do Juninho Pernambucano, que está sempre dificultando essa saída do Thiago Mendes, que já demonstrou várias vezes que quer jogar no Flamengo. Na contratação também, o que o Flamengo não gasta no Andreas e ainda recebe do Gerson e de outras situações, o Flamengo pode utilizar. Lembrando que tem que passar por um planejamento primeiro o dinheiro quando entra. Mas o Flamengo pode utilizar na contratação do Vidal, pode utilizar na contratação do Thiago Mendes e ainda sobra para o Flamengo contratar o Everton Cebolinha. Óbvio que o valor do Everton Cebolinha é muito maior do que o valor do Andreas Pereira, mas eu estou dizendo que ainda sobra um pedaço do que você de repente fizer de contrato com o Vidal, né? É óbvio que as luvas vão estar, estou falando de luvas, vão estar diluídas em tempo de contrato, e você também tenta ali um valor um pouco abaixo do Andreas na questão do Thiago Mendes. Aí pode ser que ainda sobre alguma coisa, ou o Flamengo tenha, né, uma verba destinada para contratar o Everton Cebolinha, que, como a gente falou no começo do vídeo, fica novamente, o Benfica coloca à venda no mercado, coloca entre os negociáveis, né? Então, nessa temporada o Andreas vinha até jogando algumas partidas boas, voltou a participar de um gol depois de muito tempo na Libertadores, e ele, então, a gente pode ter ele nesse jogo contra o Fluminense, ele fazendo seu último clássico com a camisa do Flamengo, né, caso ele não seja contratado em definitivo. Então o staff, segundo Terra, o staff de Andreas Pereira aguarda uma resposta até o início de junho, o empréstimo é até 30 de junho, e conforme Marcos Braz lembrou na última vez em que falou publicamente sobre a situação do camisa 18, foi o seguinte: o contrato com a gente é até 30 de junho, e temos até essa data para resolver o que vai fazer. O Flamengo está em uma situação tranquila, né? Então, a gente sabe que ainda não foi definido oficialmente o que vai acontecer com o Andreas Pereira, mas esse clássico pode ser o último dele pelo Flamengo, pelo menos nessa passagem, né? A gente que vai ter aí o confronto entre Bruno Henrique e também o Germancano, né, para saber quem é o rei dos clássicos. O centroavante do Fluminense vive grande fase na temporada, enquanto o Bruno Henrique tenta voltar a ser o protagonista aí com o Paulo Souza. E a gente sabe que os dois aí vão ter uma disputa aí pessoal, e eu ainda colocaria o Gabigol nessa disputa também, né? Claro, apesar dele ter feito alguns jogos aí como meio armador, tem a possibilidade do Pedro também, então vamos ver. Eu tô confiante, cara, acho que o Flamengo tem que se eles não vão mudar o comando técnico, não vão tirar o Paulo Souza, vai manter, em algum momento o time tem que se acertar, não é possível, né? Estão dando todas as oportunidades. Ele já teve tempo para trabalhar. A gente está satisfeito? Não. O time está bem? Não. Mas em algum momento, se vai mudar, que seja já contra o Fluminense, né? É o que a gente espera. Não dá para continuar do jeito que está, né? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Lembrar que você tem 5% de desconto nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, e que você tem desconto somente online, né, nessas lojas oficiais do Flamengo com o cupom PAPA. Somente online.
Lembrando aí que também tem o link da Outsider Tours, tem o link do nosso curso, né, do Telegram, do nosso, na verdade é o grupo no Telegram para você acessar e ficar sabendo de tudo, receber sempre a nossa notificação dos nossos vídeos. É muito importante, o link está aqui também. E agradeço demais a audiência de vocês. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, depois da Champions League, a gente vem aqui com vocês.